O CBN São Paulo segue a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Até o dia 4 de setembro, vamos ouvir aqui os 12 políticos que querem comandar essa que é a maior cidade do Brasil. E hoje é a vez de Soninha Francini, do PPS, que já esteve, inclusive, aqui em março respondendo às questões dos ouvintes. Ela tem 44 anos, é formada em cinema pela USP, já passou por várias emissoras de rádio e televisão como apresentadora, como comentarista, foi vereadora de São Paulo pelo PT entre 2005 e 2008, saiu do partido para se lançar candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PPS, foi subprefeita na gestão Kassab da Lapa por cerca de um ano. Em 2010 atuou na campanha de José Serra à presidência da República e depois disso trabalhou no governo Geraldo Alckmin como superintendente do trabalho artesanal Sutaco. Na pesquisa Datafolha, divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, Soninha teve uma queda de 1 ponto percentual nas intenções de voto. Está agora com 5%, na quinta posição. A taxa de rejeição é alta, de 19%, a segunda maior. O seu candidato a vice na chapa é Lucas Albano, do PMN. Soninha Francini já está aqui conosco no estúdio da CBN, inclusive você pode participar, mande para cá sua mensagem, fabiola.cidral@cbn.com.br. Você pode assistir a essa entrevista em vídeo pelo site da CBN, cbn.com.br, assim também como na página da CBN no Facebook. Olá, Soninha Francini, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui. Bom, hoje foi dada a largada a uma nova fase nessa campanha eleitoral, já que estamos com a propaganda de rádio e televisão a partir de hoje. E o que acaba prejudicando também os partidos considerados menores, que não têm tanta representatividade no Congresso Nacional e, por isso, não tem tanto tempo de TV, que é, por exemplo, o seu caso. Você tem 1 minuto e 11 segundos. Qual é a sua expectativa, Soninha, para esse segundo round? E o que é possível fazer para lutar por uma vaga ainda no segundo turno? Bom, nanica se comparada com os recursos financeiros e o tempo de televisão que os outros têm, mas ainda empatada em terceiro lugar, né, se a gente respeitar a margem de erro, ainda empatada em terceiro lugar com Haddad, que visivelmente tem muito mais material pela cidade toda. A gente vai para a Zona Leste, para a Zona Sul, tem um cavalete do Haddad a cada 10 metros, mais ou menos, com menos recursos do que o Chalita. A gente continua ali disputando ainda o terceiro lugar. E claro que, assim como eles têm a expectativa bastante razoável de que eles vão se tornar mais conhecidos após o horário eleitoral, eu sei que eu também vou. Eu vejo pelas minhas raras e breves aparições de 30 segundos no horário político do PPS, como as pessoas me reconhecem por isso. Quando eu vou aos lugares, elas dizem, eu gosto de como você fala na televisão. Você fala muito bem, você é corajosa. Então, nesse meu 1 minuto e 11 de horário eleitoral, eu também vou me tornar mais conhecida, ou mais bem conhecida pelas pessoas que vão poder ouvir um pouco mais ali das minhas propostas. Agora, o que é realmente, o que desequilibra mesmo na televisão, e a gente quase não fala sobre isso, é a quantidade de comerciais. Porque eu vou aparecer 2 vezes, 4 no máximo. Você tem 12 inserções, é isso? Eu por dia 2. 2. De 30 segundos. E os outros candidatos têm 10, 12. Então a pessoa está ali assistindo a novela e no comercial, um candidato, outro candidato, outro candidato. O intervalo do futebol. O futebol tem um tempão sem comercial. Então naquele intervalo acumulam vários anúncios. Então é uma exposição enorme deles na televisão comparada com uma exposição muito pequena minha. Agora, eu vou continuar fazendo o que eu faço mais do que eles. Eu chego muito mais perto das pessoas para expor o meu programa de governo. Eu levo um pendrive com uma apresentação para uma sala de 200 pessoas ou para uma sala com 10 pessoas, exponho ali meu programa de governo, ouço as perguntas, tiro as dúvidas e vai estar tudo isso também na internet. E qual é a sua análise para essa sua rejeição alta, Soninha? Por que você acha que você é tão rejeitada, apesar de ser tão conhecida? Porque sempre o seu nome aparece como uma das mais conhecidas. Até me espanta esse conhecimento. Eu não li o relatório ainda do Datafolha, mas na última pesquisa aparecia que eu tenho 80% de conhecimento. Eu te garanto que eu não tenho. Eu ando na rua, eu ando de metrô, de ônibus, na calçada. Eu não tenho 80% de conhecimento, de jeito nenhum. Mas provavelmente ali, na hora que a pessoa é estimulada a dizer, Soninha, você já conhece, já ouviu falar? Já ouvi falar. Então,
Então, ainda tem um desconhecimento muito grande. Então, também quando as pessoas veem aquele nome ali, Soninha, que parece uma coisa meio pejorativa até, sabe? Muita gente, aliás, já me aconselhou a usar Soninha Francine. E eu bem que tento, mas não adianta. As pessoas me conhecem por Soninha. Então, assim, pô, a eleição é coisa pra gente grande. Quem é essa Soninha? Essa que foi VJ da MTV? Então, tem um desconhecimento, tem um conhecimento muito superficial de quem não sabe a minha trajetória política, inclusive, o meu conhecimento da cidade, dos problemas da cidade. Tem a rejeição, propriamente, de quem não gosta de nada do que eu acredito e defendo, e essa é perfeitamente legítima. E tem ainda uma outra que também é legítima, de quem não aceita o fato de eu ter saído do PT e de ter vindo para o campo da oposição ao PT. Então, essa também é uma rejeição muito forte. De uma ala petista. Claro, e que eu acho que é até bobagem, né? Eu tentar vencê-la. Algumas pessoas acabam vencendo essa rejeição por sua avaliação do próprio partido, das alianças, da trajetória recente do partido, acabam revendo essa birra que elas pegaram de mim. Bom, a gente tem a participação também dos nossos colunistas aqui na CBN. O Carlos Alberto Sardenberg já está na linha para fazer a pergunta à Soninha. Bom dia, Sardenberg. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Soninha. Tudo bem? Tudo bom? A pergunta é sobre a cidade de São Paulo. Todo mundo sabe, todo mundo acha que o transporte público é bom, né? E é uma coisa das coisas mais óbvias que a gente pode dizer. Que é importante que uma cidade como São Paulo tenha abundância de transporte público, cidades boas e tal. Agora, o problema que existe é o seguinte, a construção do transporte público é demorada e lenta, e muito especialmente no Brasil, onde o setor público é muito ineficiente, né? Então, demora para fazer metrô, para fazer trem, para fazer corredor de ônibus, para tomar, enfim, todas essas providências. É demorado. Já a indústria automobilística, a indústria de motos, são muito rápidas, né? E existe uma demanda muito grande da população por automóvel e moto, né? Que é óbvio, né? Você pega um rapaz que mora na Zona Leste e estuda numa faculdade na Zona Sul e trabalha. Se ele não tiver moto, ele está perdido, ele não vai conseguir fazer esse trajeto. Agora, então você fica um monte de automóvel, um monte de moto, com os problemas que tem, e o transporte coletivo andando devagar. Várias cidades no mundo todo têm resolvido isso, ou pelo menos têm amenizado isso com restrições ao uso do automóvel e restrições também ao uso das motos. As restrições são rodízio, por exemplo, no México, na cidade do México, o rodízio é um dia inteiro, às vezes até 2 dias por semana, não pode circular no centro, para circular em diversas vias paga pedágio, né? E também restrições graves para as motos, né? Não pode circular no meio dos veículos e tal. Qual é a sua avaliação para isso? Bom, Sardenberg, em primeiro lugar, eu não sou contra automóvel e moto, eu tenho carro na garagem. Ontem eu recorri à minha moto para ir do centro para Interlagos, de Interlagos de volta para o centro, do centro para os Jardins, dos Jardins para Vila Leopoldina. Essa foi a minha agenda de ontem. Mas as pessoas não têm só o carro como uma necessidade de deslocamento. O carro também é um símbolo de sucesso, de status. A publicidade incentiva muito isso. Você tem de ser um carro para ser alguém, para ser considerado bem-sucedido e ser popular na vizinhança. O governo federal, né, elegeu o consumo, a indústria automobilística em especial, como uma forma de combater a crise econômica. Então, a gente está aí enfrentando uma corrente de amor ao carro, de incentivo ao transporte individual ainda, apesar de todos os urbanistas do mundo, todas as pessoas sensatas, saberem que uma cidade baseada em carro não funciona. Então, evidentemente, o transporte coletivo ainda tem muito que melhorar e algumas intervenções, Sardenberg, não são tão demoradas e caras assim. Corredor de ônibus em São Paulo, a gente precisa ter mais pistas exclusivas para os ônibus, eles não podem ficar tão sujeitos ao tráfego de automóveis, presos no congestionamento, e os corredores que já existem podem funcionar de um modo muito melhor, que alguns chamam de metrô sobre rodas, outros de BRT, que é o Bus Rapid Transit, em Bogotá ele chama Transmilênio. Resumidamente é o seguinte, em vez de você ter uma fileira de 10 ônibus comuns, um atrás do outro, no corredor a 10 por hora, você tem no corredor só os carros grandes, articulados, biarticulados, aquele com sanfona, como diz uma amiga minha, e esse com sanfona também não tem nada que andar no trânsito normal, ali na São Gabriel, subindo a ladeira atrás da São Francisco. Então, se você tiver no corredor só ônibus grandes, com intervalos regulares,
com a passagem sendo paga no próprio ponto de ônibus, como a gente faz no metrô, você paga quando chega na estação. No corredor de ônibus, isso é super fácil de fazer a curto prazo. Portanto, quando o ônibus encosta, não só você não tem uma fila para passar na roleta, mas você tem o embarque e o desembarque possíveis pelas 3 portas, pelas 4 portas do ônibus. Então, o ônibus ele é muito mais regular, previsível e confortável. Mas, Enquanto isso, é. é preciso disciplinar de alguma forma o tráfego de automóveis, porque aí não é uma questão ideológica, é geométrica, aritmética. E você já defendeu aqui na outra entrevista que você veio em março, você defendeu o pedágio urbano e agora você fala em um plebiscito para pedágio urbano. Você acha que seria possível fazer isso? Como faria isso? Certamente possível. A gente, partindo do consenso de que o congestionamento é ruim para todo mundo, para a atividade econômica, encarece tudo, para a produtividade do trabalhador, para a saúde física, para a saúde mental. Então, chegamos a um ponto pacífico. Todos os carros na rua ao mesmo tempo não dá. E a frota de carros aumenta diariamente. Então, como é que a gente faz para não ter tantos carros assim na rua ao mesmo tempo? Especialmente na região central, que é mais apertada, como em todos os centros velhos das cidades. Foi feito, né, numa época em que não se cogitava ter 6 milhões de automóveis e que já é mais bem servida do transporte coletivo. Então, a gente delimita um perímetro do centro da cidade, que vai, digamos, até o metrô Marechal Deodoro, até o metrô Brás ou Belém, digamos. Nesse perímetro, não dá para entrar todos os carros ao mesmo tempo quando eles quiserem. Como é que a gente resolve isso? Uma possibilidade é o rodízio ampliado. Segunda-feira, os carros de placa 1 e 2 não podem circular no centro. Se eles circularem, pagam uma multa de R$80. A outra possibilidade é o pedágio urbano. Quem quiser pode circular no centro. Não está proibido. Mas vai pagar uma tarifa de R$3, que vai ser cobrada ali no modo sem parar. E esse valor, que é justamente o que vários especialistas já dizem, que esse valor não vai adiantar em nada, né? R$3 é muito baixo. E a pessoa vai continuar pagando esse valor e vai continuar com o congestionamento. Olha, se elas pagarem por isso, a vantagem que nós temos é que o automóvel particular, que tem um baita de um impacto na vida da cidade e nas finanças públicas, vai contribuir mais diretamente com a melhoria do pedágio urbano. Mas as pessoas vão se dar conta de que vale a pena deixar de pagar o pedágio se também o poder público fizer a sua parte, que é facilitar a integração do carro com os outros meios. Você tem um estacionamento integrado na estação Marechal Deodoro. Você não tem na Barra Funda. Você tem um estacionamento particular ali que sobrevive enquanto não fizerem daquele terreno um empreendimento também. Então, se a prefeitura criar mais locais, mais garagens integradas às estações de metrô fora do centro, além de restringir o tráfego, ela também vai estimular o motorista a deixar seu automóvel fora dessa área mais apertada. E outras medidas, Fabiola, inevitáveis com o tempo. Proibir mais o estacionamento na via pública, a gente precisa alargar as calçadas, a gente pode criar ciclofaixas por uma circulação mais segura das bicicletas e ter lá 3, 4 carros parados ocupando uma faixa de rolamento, entendeu? Ou um espaço de calçada. Então, quanto menos a gente estimular a ida de automóvel para o centro, melhor. E se for o caso de restringir, eu não pretendo resolver isso sozinha. Vamos dividir isso com a população. Fazer um plebiscito. Sim, ela decide. Rodízio ampliado, pedágio urbano, sendo bem informada das vantagens e desvantagens. E a gente testa. Se não der resultado, a gente retoma e experimenta uma outra coisa. Bom, Soninha, você esteve lá no nosso debate Seu Bairro, Nossa Cidade, que a gente trouxe os problemas dos 96 distritos de São Paulo, esse projeto que fez a CBN rodar bastante por essa cidade. E qual é a sua análise sobre a desigualdade de São Paulo? O que você pretende fazer nessa área? Você leu o material, inclusive, que a gente mandou? Li, vi as coisas que eu já conheço, às vezes até as pessoas pelo nome. Ainda tem, Fabiola, em relação àquilo, o seguinte, tem os problemas com os quais as pessoas já estão tão acostumadas que isso nem aparece na reclamação delas. É muito fácil você ir para um compromisso na periferia, num bairro mais pobre, e você não tem uma placa com nome de rua. Você, para se orientar, tem que ter alguém do bairro que diga, vira à direita no mercadinho, sobe ali onde tem o açougue. Então, além dos problemas graves que a gente já sabe, tem problemas graves que a gente não presta atenção e que eu achei muito bom virem à tona ali, por exemplo, a quantidade de atropelamentos, de ocorrências, violências de trânsito na periferia. A gente aqui tem raiva de marronzinho,
porque eles multam e nem sempre multam corretamente, é verdade. Eu preciso recorrer de uma multa injusta que eu levei. Mas o agente, né, o operador da CET, ele é um agente de segurança pública. E tem gente na periferia que nunca viu um marronzinho em carne e osso, sabe que eles existem. E a CET hoje tem um efetivo muito pequeno de gente para trabalhar nas ruas, no trânsito, e precisa de alguém na porta de uma escola, sabe, para orientar. Então, essa revelação, por exemplo, né, de que, olha, gente, pode até cair o atropelamento na cidade toda, mas lá na Brasilândia, o que morre de gente ali na Estrada Lázaro, sabe, na Como antiga resolver isso? Servidão. Então, a gente precisa ter um número maior, mais correto, de funcionários públicos por habitante em todas as áreas. Isso Vai vale para ampliar a o número. CET, para a CET, sem dúvida, a Guarda Civil. Existem muitas áreas que a gente precisa fazer concurso público mesmo para aumentar o número de funcionários. Mas não é só isso. A desigualdade, além de se dar por questões urbanísticas, de carência de serviços públicos, também se dá pela falta de emprego, de atividade econômica que absorva esses milhões de trabalhadores que têm que sair de casa às 4 da manhã para vir trabalhar aqui na região central. Então, se a gente não resolver essa desigualdade também, a oferta de emprego na periferia, não vai ter metrô, trem, marginal, radial leste, corredor, que dê conta desse transporte, dessa demanda Ô, Soninha, absurda. para fazer tantas coisas, a saúde financeira de São Paulo não é simples. Como é que é a sua análise em relação à dívida? Você sabe qual é a dívida de São Paulo e como é que vai se dar isso no seu governo? Já soube os números de cor, mas é qualquer coisa assim. Eram 10 bilhões, pagamos 18 e faltam 40. É uma coisa absurda. O São índice de 65 correção. bilhões, E estou falando só da dívida com a União. O índice de 45. correção é absurdo. A correção que incide sobre a dívida pública é o mais cruel dos índices, muito sujeito à variação das commodities. As cidades sofrem com isso, os estados sofrem com isso. Os governadores estiveram em março desse ano em Brasília para pedir clemência, pelo amor de Deus. O Pezão, vice-governador do Rio, pediu, olha, se não dá para diminuir a dívida, vocês não podem garantir que o que a gente manda para a União seja obrigatoriamente reinvestido E como no é que você vai, estado e do como é Rio que de você vai resolver Janeiro? isso em São Paulo, Soninha? Isso é política, isso é ação política. Não vou tomar a decisão que foi tomada no governo da Marta, que foi não pago, a dívida é cruel, a dívida é impagável, não pago, e por deixar de pagar uma parcela que na época acho que era de 3 bilhões, perdeu o direito ao acordo que vigorava, E a tinha gente uma está pagando mais renegociação. multa. Exatamente, o juro aumentou ao que era anterior ao acordo e retroativo, aliás. Então, o jeito é negociar, e como são todas as capitais, todos os estados que sofrem com isso. Na Câmara já foi montada uma comissão para tratar desse assunto, foram vários deputados de vários partidos, o Vacareza e o Vaz de Lima, sabe? PT e PSDB. Então aí cabe o que vai além do gestor, simplesmente, mas é o político, é a ação política, junto com o apoio da população, da mídia, inclusive, para denunciar esse escândalo que é essa drenagem de recursos de São Paulo para uma dívida que aumenta em vez de diminuir. Pagamos quase 3 bilhões ano passado, ela aumentou 4 bilhões. E a gente está pagando 4 bilhões. Bom, a gente tem mais participação dos nossos colunistas. O Kennedy Alencar já está conosco. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidata Soninha. Bom dia. Candidata, a senhora defende bandeiras que a faixa mais conservadora do eleitorado rejeita, como a legalização da maconha, que é uma proposta interessante, que eu acho que merece debate. Defende também propostas que, a meu ver, são corretas, como o pedágio urbano no centro da cidade ou a ampliação do rodízio para estimular o uso do transporte individual do carro, né? Agora, essas propostas do transporte, sobretudo, elas são muito impopulares também, porque elas penalizam uma parcela da população que recorre ao carro, ao transporte individual, porque não tem transporte público de qualidade. Pergunto para a senhora, com essas propostas, o objetivo da sua candidatura é mais provocar discussões, acumular capital político para disputas futuras, ou a senhora acha que legalizar a maconha e inibir o uso do transporte individual pode lhe render votos para ganhar a prefeitura da maior cidade do país com uma faixa do eleitorado que é tão conservadora? Por partes. Nenhuma das minhas bandeiras, populares ou impopulares, eu ergo pensando no que isso vai significar em termos de ganhar ou perder votos. As pessoas perguntam o que eu penso e eu respondo. E algumas dessas opiniões não têm rigorosamente nada a ver com o programa de governo, com a administração municipal. Quer dizer, a minha opinião
sobre legalização tem tanto valor quanto a minha opinião sobre a lei do impedimento no futebol. É uma opinião de uma pessoa que não se furta a expor as suas opiniões quando é candidata a um cargo público. Então, não é uma estratégia para marcar a posição, não é um investimento numa carreira política futura, é o que alguns conselheiros chamam de sincericídio. É o preço de falar a verdade. E o que mais me incomoda, Kennedy e ouvintes, não é as pessoas discordarem das minhas propostas, porque isso é absolutamente natural. Eu discordo de muitas propostas. Tem gente que defende a pena de morte como solução e eu sou absolutamente contrária. O problema é quando as pessoas condenam o que não é a minha opinião sobre um assunto. Ela quer liberar geral. Não, eu quero que as leis vigorem em relação a todas as atividades e que a gente eventualmente modifique as leis para que elas sirvam melhor à sociedade. No caso do transporte público, é 1/3 da população que usa o automóvel e que ocupa 80% do espaço viário. Mas é quem mais se faz ouvir. E nem é verdade que para todas essas pessoas que usam carro não haveria já uma alternativa de transporte público decente. Eu tenho carro, eu moro num bairro de classe média, eu trabalhava na rua Boa Vista e é muito pior vir de carro para cá às 9 da manhã do que de ônibus. Então, eu defendo as coisas que eu acredito e eu quero ser prefeita. E eu também defendo muitas outras, mas quase não me perguntam. Bom, tem perguntas de ouvintes. A Elizabeth manda uma mensagem falando sobre subprefeitura. Aliás, chegou muita coisa aqui reclamando que a senhora não conseguiu fazer muita coisa na subprefeitura da Lapa, mas a pergunta da Elizabeth também fala o seguinte: vai mudar a estrutura da subprefeitura? O que a senhora pretende fazer com as subprefeituras em São Paulo? Bom, primeiro sobre não ter conseguido fazer muitas coisas, é claro que não. E por isso eu digo que foi um pesadelo, mas eu já sabia que seria muito difícil. As pessoas perguntavam, você acha que vai te ajudar eleitoralmente? Eu falei, duvido, mas vai me ajudar com conhecimento incomparável sobre a cidade nos seus detalhes, sobre a administração pública nas suas minúcias, sobre a vida do cidadão e do funcionário público lá na ponta, sabe? O sujeito que está atrás do balcão, tendo que atender o munícipe está furioso porque não consegue uma informação e o funcionário está enlouquecido porque o computador travou e é do século passado, com aqueles com cara de geladeira ainda, sabe? Então, eu mesmo assim consegui fazer muita coisa na subprefeitura, eu consegui aproveitar muito melhor os poucos recursos que a gente tinha. Por exemplo, instalando uma máquina trituradora de galhos, em parceria com uma cooperativa de coleta seletiva, para que as árvores trituradas fossem para o nosso pátio e ter um destino interessante, podia ser material para compostagem ou para aglomerado de madeira pela própria cooperativa, em vez de mandar um caminhão para o aterro em Guarulhos, queimando diesel, poluindo o ar, emitindo gás de efeito estufa, congestionando a cidade e caindo muito a produtividade da equipe. Então, a estrutura da subprefeitura, você pretende mudar? Porque bem claro essa pergunta da Elizabeth, só para não ficar não respondida. Ela diz que é ineficiente hoje em dia, que falta pessoal especializado. Você concorda que é ineficiente a estrutura e pretende mudar? Claro, por isso eu me orgulho de conseguir melhorar a produtividade das equipes, dos materiais, dos recursos financeiros que a gente tinha, com a colaboração, sabe de quem? Dos funcionários que estão lá e que sabem onde é que aperta o sapato. Você ouvindo os funcionários, como eu ouvi os meus 400 funcionários, você consegue melhorar a vida do munícipe com o conhecimento que o próprio funcionário tem do trabalho. Então, sim, eu vou mudar. A subprefeitura vai ter mais autonomia, não vai precisar ser tanto um órgão que pede pelo amor de Deus para ser atendido por outros órgãos municipais, como é o caso hoje. Terá mais recursos financeiros para executar as tarefas que lhe competem e mais participação popular. Cada distrito, Fabiola, cada distrito tem de ter um conselho, na verdade, vários conselhos, um por bairro, para que a população possa reclamar mais diretamente, mas possa contribuir também com a sua experiência, com o seu conhecimento para o funcionamento da máquina pública. Esses conselhos abertos à população, certamente. Certamente. Tá. Tem mais pergunta de ouvinte? Tem 2 perguntas aqui, uma do José Odilon e uma do Joé Cardoso. Joabé Cardoso. E eles falam justamente sobre essa sua proposta de levar as pessoas para o centro, né, de povoar o centro. E aí ele fala, olha, o Odilon até fala assim, eu tô cansado dessa ladainha eleitoreira de levar empregos também para a periferia.
Porque aí ele explica o caso dele. Ele já trabalhou, já foi para Alphaville, porque a empresa dele mudou para Alphaville. Depois a empresa dele mudou lá para Berrini, aí foi para Berrini. Agora ele está em Santo Amaro e o prédio onde ele mora são 1.000 funcionários. E se fizer uma pesquisa rápida lá, 5% moram naquela região de Santo Amaro. E ele pergunta de onde vem essa ideia e como você vai saber de onde são esses trabalhadores e por onde vão. Será que está certo isso? E a mesma pergunta vai também do Cardoso. Então, sobre criar empregos na periferia, também é uma questão mais até aritmética, não é nem ideológico. Para cada 45 moradores da cidade de Tiradentes, tem um emprego lá. Para cada 28 empregos no centro, tem um morador. Então, eu não falo exatamente de mudar as empresas, mas de criar novas empresas, novas filiais, nos lugares em que muita gente mora e pouca gente trabalha. Então, esse exemplo já tem sido dado por outros candidatos, inclusive. Uma empresa de telemarketing tem mão de obra muito intensiva, funciona 24 horas, são 3 turnos. Então, uma empresa de telemarketing pode se estabelecer na periferia com incentivo da prefeitura de IPTU, de ISS, de TBI, quando for o caso. Não é tirar daqui e levar para lá, mas criar mais lá. E não é só depender das empresas serem seduzidas por esses incentivos, mas a prefeitura pode incentivar o empreendedorismo na periferia. A pessoa abre um negocinho, ela apanha da burocracia, dos impostos, da administração, que não é necessariamente o talento dela. Então, eu vou criar incubadoras de pequenos negócios na periferia para que as pessoas tenham ali um amparo no primeiro ano, segundo ano de vida da empresa, para que realmente consigam enfrentar essa fase mais difícil e aí andar sozinhas. E áreas comerciais também, Fabiola. As pessoas não têm lugar para se abastecer na periferia. Você vai divulgar o seu plano de governo ou não? Ele já está divulgado desde 2008. Mas no site da prefeitura. No site da prefeitura? Desculpa, no site da minha candidatura em 2008. E tem um link lá no blog do o atual, PPS, 23 tem um PPS. resumo. Tem um resumo no atual e tem do lado direito um link. Propostas, imagens, entrevistas. As mesmas de 2008. Que leva atualizadas. Vamos fazer um jogo rápido aqui, que a gente tem só um minutinho. Monotrilho, sim ou contra? Sim ou a favor ou contra? A médio prazo, sim. Trem-bala? Não! Ciclofaixas em horários durante a semana, não só os domingos. Claro, conforme a necessidade de cada lugar. Estacionamento público construído pela prefeitura? Não necessariamente, prefiro parceria privada. Calçada paga pelo munícipe ou pela prefeitura? Prefeitura, bobagem deixar para o munícipe. Eventos religiosos no Pacaembu? Estudando muito bem o impacto da vizinhança, pode ser. Eleição direta para subprefeitura? Bobagem, não é o caso. Depois, como é que a gente tira o subprefeito eleito e incompetente? Qual é a sua maior barreira? Qual é a maior barreira para a administração, Paulo? A maior barreira é o fato de a gente ter tantas coisas já e ter a necessidade de muito mais. É uma cidade com 12 milhões de pessoas, 20 milhões na região metropolitana, mas essa é a nossa qualidade também. É muito talento acumulado, muito esforço reunido. Obrigada, Soninha Francini, do PPS. Até a próxima. Bom, amanhã nós temos mais uma entrevista ao vivo aqui das 11 às 11h30. Nosso convidado, Fernando Haddad, do PT. Vamos ao Repórter CBN, voltamos em instantes.